Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à leitura da obra Ser e Tempo. Eu peço perdão, né, assim, porque eu não estou postando os vídeos numa regularidade específica, né, eu estou acabando assim, eu leio e aí quando eu consigo trabalhar o texto e aí eu gravo o vídeo, então não está tendo um espaço de tempo exato de quanto vai sair o próximo vídeo, né? Mas espero que vocês estejam acompanhando esses vídeos de leitura de Ser e Tempo. E peço para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos, ativem o sininho para novas notificações. Eu vou deixar também na descrição um link do meu canal do YouTube, que eu tenho um outro canal, esse aqui é só sobre Heidegger, então eu tenho outro canal com vídeos sobre psicologia, teologia, filosofia, sociologia e diversos assuntos que vocês também podem acompanhar. Nós vamos considerar neste vídeo, a partir deste vídeo, os parágrafos 33 e o parágrafo 34. Nós estamos considerando os existenciais do Dasein, né? Então nós consideramos alguns existenciais, a disposição afetiva, que nos mostra que o Dasein está sempre disposto numa dada afetabilidade, numa dada tonalidade afetiva, seja ela de alegria, de tristeza, seja ela de angústia. Então, assim, o Dasein sempre se encontra, a gente pode chamar isso de encontrar também, né? Ele sempre se encontra numa dada tonalidade afetiva. Nós também trabalhamos o existencial compreensão ou entendimento, e nós entendemos que esse existencial significa que o Dasein ele sempre compreende as suas possibilidades, ele entende aquilo que ele pode ser, quais possibilidades ele pode assumir. A gente até deu um exemplo de falar mais ou menos assim, eu entendo de música, ou seja, eu possuo um entendimento de uma possibilidade que eu posso assumir, como o caso de fazer música. E a compreensão é essa abertura de horizonte do mundo, né, em que as coisas nos venham ao encontro, e nós nos compreendemos a partir daquilo que a gente pode até utilizá-las. Então eu sei, por exemplo, do meu celular, que quando ele se mostra para mim nessa abertura compreensiva do mundo, que eu posso fazer uso dele para ligar, para usar o WhatsApp. Então esse entendimento tem a ver com compreender as próprias possibilidades que o Dasein assume diante dos entes que se mostram a ele no mundo. E hoje nós consideramos também que o entendimento ele se articula na interpretação, né? Nós consideramos a interpretação como uma forma de interpretar essa possibilidade, como uma forma de significá-la, de dar sentido. Então nós trabalhamos também a interpretação e vimos que toda a interpretação ela parte de uma dada posição, de uma dada visão e de uma dada concepção prévia, ou seja, não existe interpretação neutra, né? Toda a interpretação parte de um dado ponto de vista. Hoje nós vamos considerar a enunciação como um modo derivado da interpretação. O que isso significa? Por enunciação, nós estamos falando de juízo, proposição, enunciado, ou podemos colocar também como proposição enunciativa. Então, se vocês estudam lógica, vocês já devem ter entrado em contato com essa questão do enunciado, da proposição. Existe uma discussão de como diferenciar um que é um juízo, uma proposição, um enunciado, existe uma sentença, existe tentativas de diferenciar isso, mas aqui nós vamos tomar um pouco como sinônimos. Né? Uma proposição, ela é uma afirmação ou é uma negação sobre algo. Então, por exemplo, nós podemos usar essa fórmula aqui, S é P. O sujeito é um determinado predicado. Por exemplo, João é bonito. João é um sujeito, nós temos um verbo de ligação e temos o bonito. Então aqui nós temos uma proposição. De acordo com a lógica formal, a proposição ela vai ser verdadeira ou falsa à medida em que ela corresponda à realidade. Então aqui na teoria tradicional sobre proposições ou sobre enunciados, você tem um enunciado e esse enunciado vai ser verdadeiro ou falso na medida em que ele corresponda, ele esteja de acordo ou ele se adeque à realidade. Portanto, de acordo com essa concepção, a verdade habita a proposição. A verdade está na proposição. Se essa proposição corresponde à realidade, ela é verdadeira. Se essa proposição não corresponde, ela é falsa. Isso depende também de uma teoria meio que de representação. Então, nós temos na proposição uma representação de um representado. Esse representado é o ser ou a realidade, e a representação é a linguagem enquanto enunciado. Quando há uma correspondência entre representação e representado, ou seja, quando há uma correspondência entre linguagem e ser, ou entre enunciado e realidade, nós temos uma verdade. Quando não há correspondência entre representação e representado, ou seja, entre linguagem e ser, ou entre enunciado e realidade, nós temos uma falsidade. Essa é a teoria tradicional da filosofia sobre o enunciado. O Heidegger vai fazer uma crítica a ela,
buscando se libertar dessa ideia representativista, né, dessa ideia enunciativista, proposicionalista, não sei como chamar isso, ou muito focada no juízo, de que a verdade habitaria o juízo e que o juízo seria uma espécie de representação. O Heidegger vai achar, na verdade, que a enunciação ela se funda no entender, ou seja, nessa abertura da compreensão, no qual Dasein compreende as suas possibilidades, e ela é derivada da interpretação. Ou seja, o enunciado é uma especialização particular da interpretação. Toda interpretação, nós já vimos, se funda numa compreensão. Então a realidade se abre nas suas facetas, a realidade se mostra nas suas possibilidades, e o Dasein interpreta essas possibilidades, interpreta isso na estrutura do algo como algo, né? Por exemplo, a gente abre a possibilidade do martelo, né? A gente descobre que o martelo é usado para martelar. Então aí nós podemos colocar isso interpretando, né? Na estrutura do algo como algo. Ou seja, o martelo é algo tal qual eu posso usá-lo para martelar. Então precisa ter essa atribuição. E aí o Heidegger fala que o que é como tal articulado na interpretação e o que de antemão é delineado como articulável no entender em geral é o sentido. Então a estrutura aqui da interpretação em conexão com o entendimento, ela é marcada pelo sentido. O que é o sentido? O sentido é aquilo que é como tal articulado na interpretação e que de antemão é delineado como articulável no entender. Nós vimos que o mundo, na verdade, ele nada mais é do que uma estrutura remissiva de sentidos. Né? Então, é uma teia de significados, é uma teia de sentidos que se abre ao Dasein. Então, o mundo, o que ele é? O mundo é significado. O ser é significado. Então, quando a gente fala que o ser é significado, a gente está dizendo que uma coisa é significado. E que sem significado não há coisa, não há algo. Então, o que nós temos é que o mundo é uma teia de sentidos, uma teia de significados. Então, o próprio ser é significado, ou seja, algo é na medida em que ele é significado. Quando uma coisa não tem significado nenhum, ela não é. Ela simplesmente não é. Então, algo é na medida em que é significado, na medida que tem um ser significativo. Na medida em que o Dasein diz, por exemplo, que esse celular tem a utilidade de ligar, de usar o WhatsApp. Se esse celular não tem significado nenhum, ele não é nada. Né? Então, ele tem sempre um significado que remete ao Dasein e, no caso dos utensílios, que remete à sua funcionalidade, à sua instrumentalidade. Sem significado, as coisas simplesmente não são, que é algo que a gente já trabalhou. E aqui a gente precisa considerar que a estrutura interpretativa ela é uma condição de possibilidade de acesso ao ente. Então, a gente só acessa ao ente, né, nessa estrutura de significado. E se a gente só acessa ao ente na estrutura de significado, essa estrutura interpretativa de significados ela é a base fundamental para a estrutura judicativa. A estrutura judicativa, na verdade, o que está sendo chamado aqui de estrutura judicativa é a estrutura do enunciado, da proposição. Eu só posso fazer uma proposição, ou seja, eu só posso enunciar algo sobre algo se esse algo se mostra, se esse algo se revela. E esse algo só pode se revelar na sua teia de significados em relação, né, com a rede remissiva do mundo. Então, a estrutura interpretativa, essa teia de significados, ela é a base para que a gente possa fazer um juízo, para que possa haver algum tipo de proposição. Sem isso, não haveria proposição. Mas como nós vimos, né, na filosofia ocidental, o que acontece? Para ser tempo, a verdade ela é a própria manifestação do ente, ela é o desvelamento, né, que vem da palavra leteia, a que é um prefixo de negação, e leteia, que faz referência a rio Letos, que era um rio do esquecimento. Então a leteia é tirar do esquecimento, tirar do encobrimento, tirar algo que antes estava encoberto e trazê-lo à luz. E nesse caso aqui, né, a filosofia ocidental ela tem uma outra noção de verdade. A noção de verdade da filosofia transcendental é de que o enunciado é o lugar próprio primário da verdade. Então, na filosofia ocidental tradicional, nós temos a tese do enunciado como lugar próprio primário da verdade. De acordo com essa tese, a noção de verdade sempre está ligada à dimensão do juízo. Segundo essa tese, a verdade só se torna apreensível a partir da estrutura formal da proposição. Se verdade é a concordância entre enunciado e realidade, entre proposição e ser, então a verdade só pode ser encontrada na estrutura da proposição. Não haveria uma verdade anterior à proposição. Né? A verdade é a própria proposição, na medida em que ela corresponde com a realidade. Contra essa perspectiva, né, Heidegger vai até perguntar, olha, se a gente faz uma proposição, para que a gente possa ter um enunciado, uma proposição, é necessário que antes essa coisa da qual se fala, ela se mostre na teia de significados que é o mundo. Então,
para haver verdade no sentido proposicional, precisa haver uma verdade mais originária do que a verdade proposicional. Não é que a gente não possa chamar a proposição de verdadeira ou falsa. Nós podemos até falar que há uma verdade proposicional. No entanto, essa verdade proposicional ela é secundária. Existe uma verdade no sentido mais originário, que é a própria manifestação do ente, que é o próprio desvelamento do ente. Sem que o ente se desvele, não é possível fazer uma proposição a respeito dele. Não é possível nem sequer dizer se essa proposição corresponde à realidade ou não. Para que a gente possa falar que algo corresponde à realidade ou não, é necessário que algo se mostre, que esse algo se apresente. E aí nós vamos entender que ao longo da história da filosofia, a proposição, essa noção de verdade ligada à proposição, fez com que a palavra logos ela fosse entendida no sentido proposicional. Logos é o quê? Logos é um juízo racional. Logos é uma proposição. Logos é um enunciado. Então, nos inícios da ontologia antiga, o logos exerce a função de único fio condutor para o acesso ao que é propriamente ente e para a determinação do ser desse ente. A enunciação, no sentido do logos, ela vai ser o lugar primário da verdade. No entanto, Heidegger vai entender a palavra logos em outro sentido, porque esse sentido de logos como juízo, proposição, enunciado é um sentido pervertido, um sentido que se desvirtuou do sentido original. Porque logos, em seu sentido original, significa sentido. Nós podemos entender logos como sentido, porque ele está ligado à ideia de discurso, da fala, da linguagem, mas no sentido da linguagem, no sentido do significado. Então, o Heidegger vai nos dar uma lista de 3 motivos ou 3 objetivos dessa análise da questão do enunciado. Primeiro, essa análise ela busca demonstrar como a estrutura do como é modificável. Então, a gente viu que existe uma estrutura na interpretação do algo como algo, ou seja, o martelo é tal qual, é tal como que eu uso para martelar. Já no enunciado, essa não é essa estrutura que existe. No enunciado, a gente tem uma outra estrutura, que é uma estrutura que vai ter a ver ali com o predicado, com o sujeito, verbo, predicado. E aí, num segundo momento, a gente precisa considerar o papel privilegiado da enunciação na ontologia. Então, nós precisamos considerar que, ao longo da história do pensamento filosófico tradicional, o logos, no sentido de enunciação, acabou sendo determinante na filosofia, inclusive para dizer o que é verdade, para dizer qual é o significado de logos, e aí isso vai levar ao terceiro ponto, tratar da enunciação como lugar primário da verdade. Então, na filosofia, na ontologia tradicional, a enunciação ela vai se apresentar a proposição como lugar da verdade, já que verdade é a correspondência entre proposição e realidade, o lugar em que a verdade se dá é na proposição. Aí o Heidegger vai dizer assim que nós podemos trabalhar 3 significados possíveis do termo enunciação ou do termo proposição. O primeiro significado é enunciação enquanto mostração, o segundo significado é enunciação enquanto predicação, e o terceiro significado é enunciação enquanto comunicação. Então vamos ver 3 sentidos da palavra enunciação, e cada um meio que depende do outro. Da mostração a gente vai para a predicação, e da predicação a gente vai para a comunicação. Então, o enunciado pode ser a própria mostração. Mostração aqui é no sentido de permitir ver, descobrir, fazer ver o ente em si mesmo a partir de si mesmo. Então, a gente pode usar o enunciado, no primeiro sentido, no sentido de algo que se enuncia, de algo que se apresenta, de algo que se desvela, de algo que se faz ver. Esse é um primeiro sentido do termo enunciação. Então, é algo que se enuncia, que se apresenta. Então, a enunciação, nesse sentido da mostração, ela é uma indicação. Ela é um permitir ver, ela é um descobrir. Um segundo sentido do termo enunciação é enunciação enquanto predicação. E aí, agora sim, que esse algo se enuncia, esse algo se faz ver, eu posso predicá-lo, eu posso defini-lo. Então, a predicação é de um sujeito se enuncia um predicado, aquele que é determinado por este. Olha aqui, vamos supor, eu tenho esse telefone, eu posso dizer que ele é fino, o celular é fino. O celular é fino. Quando eu faço isso, eu tenho um sujeito, que é o celular, e tem um predicado, que ele é fino. Então, aquele, ou seja, o sujeito, ele é determinado pelo predicado. Então, esse celular é determinado pela sua finura. Então, a gente predica algo sobre ele. Depois, então, se algo, por exemplo, o celular se enuncia, se mostra, eu posso predicar algo sobre ele,
E num terceiro momento, então, eu posso comunicar algo sobre ele. Né? A comunicação ela consiste no fazer que se veja juntamente o mostrado no modo do determinar. Né? Consiste no compartilhar, no transmitir. Então eu posso chegar e dizer para uma pessoa, né, que esse celular é fino. Quando eu faço isso, eu estou comunicando a uma outra pessoa, eu estou compartilhando com ela, eu estou transmitindo com ela esse significado que se enunciou, né, primeiro se mostrando, que depois eu pude predicar algo sobre ele, e agora eu posso compartilhar, eu posso comunicar. Então a comunicação é o fazer que se veja juntamente mostrado no modo do determinar. É mostrar isso para o outro, fazer o outro ver, é enunciar nesse sentido. Então, juntando esses 3 pontos, nós temos que a enunciação é algo que tem a ver com algo que se apresenta, que se mostra, do qual se predica algo, e em relação a isso eu posso comunicar, compartilhar ou transmitir isso, essa enunciação. Então nós temos que a enunciação é uma mostração determinante que comunica. Ou seja, ela é uma mostração, algo que se apresenta, determinante, ou seja, predicante, que se predica algo sobre ela e que se comunica. Então, esses 3 elementos que vão formar a enunciação. Essa busca de pensar a enunciação dessa forma, né, é uma busca do Heidegger de salvar a estrutura da linguagem do representacionismo da teoria da correspondência, ou seja, daquela teoria de que verdade seria uma certa correspondência com a realidade. Na verdade, o que a gente tem é uma mostração de algo, uma predicação e uma comunicação que se abre na compreensão e que deriva da interpretação, ou seja, que se abre no entendimento. Então, Heidegger está fazendo uma crítica à teoria do juízo, ou seja, a teoria de que a interpretação, ou seja, de que um juízo, uma proposição, ela corresponde a uma dada realidade. Daí o Heidegger vai fazer uma referência a essa questão da teoria do juízo, ele faz uma referência a Lotze. Né, eu não estudei a teoria do Lotze, ele faz uma referência à questão do protofenômeno, a validade, como sendo algo irredutível ao protofenômeno. Né, o que nos importa aqui não é saber qual é a teoria exata do juízo do Lotze, depois eu posso pesquisar e trazer algo, mas é pensar na questão da validade. Né, o que torna um juízo válido. E aí, durante a história do pensamento filosófico, nós vamos ter 3 perspectivas do que seria um juízo válido, do que seria uma proposição válida. E aí nós temos uma primeira perspectiva, que é a da validade como modo de ser ideal, ou seja, a forma da realidade efetiva que é própria do conteúdo do juízo. Aí nós vamos ter um segundo sentido, que é o da objetividade, que é o sentido do juízo que vale em relação ao objeto nele visado, e o terceiro, que é o da universalidade, aquilo que vale atemporalmente para todo aquele que julga racionalmente. Então a gente pensar no modo de ser ideal, né? Nós podemos pensar, por exemplo, no Platão. Né? O Platão ele pensa que existem formas ideais, como o belo em si, a justiça em si, a ideia em si, e o que seria um juízo seria verdadeiro se ele corresponde a esse conteúdo, a essa forma ideal. Um segundo sentido seria o da objetividade, né? Que é o sentido do juízo que vale em relação ao objeto nele visado. A gente pode pensar nesse caso, por exemplo, a teoria da correspondência, que aparece, por exemplo, em Tomás de Aquino, né? De algo de uma proposição que vai corresponder a algo objetivo na realidade. E por fim, nós temos o da universalidade, que nós temos como exemplo o Kant, por exemplo, né, que ele vai dizer assim que algo é verdadeiro se isso pode ser aceito por todos os seres racionais. Então é aquilo que pode ser julgado racionalmente como válido por todos os seres racionais em qualquer tempo ou em qualquer lugar. Então é aquilo que vale atemporalmente para todo aquele que julga racionalmente. Esses são 3 sentidos, né, da validade de um juízo. O Heidegger também vai considerar, né, como que a questão do ter prévio, do ver prévio e do conceito prévio se modifica na enunciação. Nós já vimos que toda interpretação ela é marcada por um ter prévio, por um ver prévio e por um conceito prévio, ou seja, por uma perspectiva anterior. Não existe interpretação neutra. Toda interpretação ela parte de um determinado ponto de vista, de uma determinada visão, de uma determinada conceituação, né, de uma determinada tomada anterior de posição. Então, o Heidegger ele considerou, por exemplo, que no caso da interpretação, toda interpretação ela parte de um ter prévio, no sentido de que ela parte de uma apropriação do entendimento do conjunto da totalidade, que é o que a gente viu no vídeo anterior. Nós já vimos também que a interpretação ela parte de um ver prévio, ou seja, toda interpretação faz um recorte de um aspecto determinado da realidade a ser interpretado, e já vimos que toda interpretação parte de um conceito prévio, ou seja,
Toda interpretação já se decidiu antes de fazer sua análise dos termos que ela vai estar usando, dos conceitos que ela estará usando. Como a enunciação é um modo derivado da interpretação, essas estruturas permanecem, só que elas vão ter uma certa modificação. Então, nós temos, por exemplo, aqui o ter prévio na enunciação como aberto em geral, que o enunciado mostra no modo de determinar. Então, há uma abertura. Nessa abertura, o enunciado vai predicar algo sobre isso que está se mostrando. Nós temos o ver prévio, que é o olhar no qual o predicado a ser posto em relevo, tornando-se atributo, é posto em liberdade quanto à sua inexpressa inclusão no ente ele mesmo. Então, nós vamos ter uma atribuição de significado a isso que se mostra na abertura, e essa atribuição de significado ela é inexpressa, né? Ela acontece de maneira implícita a partir de uma determinada perspectiva ou ponto de vista que já se assumiu de antemão, às vezes até de forma inconsciente. E por fim nós temos o conceito prévio, que é a articulação significacional do mostrado, o qual se move em uma conceituação determinada. Então a enunciação ela vai se mover dentro de um dado quadro de conceitos. Na interpretação e na enunciação, há uma modificação da estrutura do algo como algo para o acerca de que. Então, nós temos, por exemplo, nós vimos na interpretação que quando eu interpreto algo, por exemplo, essa garrafinha de água, ela me serve para eu beber, ou seja, na interpretação eu dou esse significado, nessa estrutura do algo como tal que eu utilizo ele. Então, essa garrafinha de água é tal que eu a utilizo para beber água. Na enunciação, nós vamos ter um acerca de quê? Porque eu vou estar falando da garrafinha de água. Já não vai ser mais uma questão do utilizável, né? De dizer para que ela serve, qual que é a sua serventia, sua utilidade. Vai ser muito mais eu tentar predicar um atributo a ela. Eu posso predicar, por exemplo, o atributo de que ela é plástica, é esférica, não sei como é que chamaria esse formato aqui, mas eu vou estar enunciando acerca dela, eu vou estar predicando um atributo a ela. Então ela vai ter mais esse significado. Então há uma modificação da interpretação no sentido da abertura, do entender ocupado, ou seja, da serventia de algo, para uma enunciação teórica sobre algo que já é subsistente, que já não é mais pensado em sua serventia, mas é pensado como uma coisa, né, da qual eu predico algo. Então é essa passagem da estrutura do como para a estrutura do acerca de, do sobre de. Depois o Heidegger vai considerar de maneira mais cuidadosa a questão do logos, e ele vai mostrar que ao longo da história da filosofia, o logos ele foi entendido como um ente subsistente. Então o logos ele foi entendido como sendo uma coisa, como sendo um ente, como sendo uma coisa que subsiste. Então a gente vai ter na ontologia antiga o pensamento do logos como ente. E o Heidegger vai dar dois exemplos, né, de filósofos que interpretaram logos como ente, que é o Platão e o Aristóteles. Para o Platão, o logos é sempre logos tinós, né, um logos que anuncia algo acerca de. E para Aristóteles, o logos é ao mesmo tempo síntese e diérese, ou seja, o logos é ao mesmo tempo reunir duas coisas e também realizar diferenciações, separações. Então, o Heidegger vai tratar dessa questão do logos. Ele considera também o fenômeno da cópula, né, porque se a gente for usar a proposição, a gente vai ver que além do sujeito e do predicado, você vai ter no juízo uma cópula que serve para ligar representações. Por isso que a gente tem essa questão da síntese, né? Porque a cópula, ela é como se fosse um laço que vai ligar o sujeito com o predicado. Só que a gente pode pensar, né? Até que ponto essa questão de não questionar o que tem a ver se é essa cópula nos faz não pensar, por exemplo, no que seria o ser. Né? Porque a cópula, será que o ser é só uma cópula? Será que ser, na verdade, é só um verbo de ligação? Então isso precisaria ser questionado com mais profundidade sobre a questão do ser. O Heidegger vai entender logos muito mais como essa teia de significados, uma ordem pré-linguística de desvelamento dos entes. Então nós podemos entender o logos como sentido, como significado, como essa abertura da teia de significados do mundo. Então o mundo se abre numa teia de significados, numa rede de significados que é pré-linguística, que é anterior à linguagem, que é anterior a eu discursar sobre ela, que se dá na própria abertura da totalidade da realidade. Então, o enunciado ele cumpre a função de explicitar a totalidade referencial aberta pelo Dasein na vivência imediata, direta e pré-reflexiva do mundo. O mundo é o quê? O mundo é essa teia de significados. Essa teia de significados que se apresenta
sem uma mediação de uma linguagem, sem eu dizer algo, né? Na própria vivência imediata com o mundo. Antes de eu pensar, o mundo já se abre para mim. Né? Quando eu acordo de manhã, eu já tenho a cama, o quarto, o guarda-roupa, as coisas que eu vou usar. Isso tudo já está dado antes que eu pense, que eu reflita sobre isso. Né? O mundo já se abre nessa teia de significados de maneira imediata, de maneira pré-linguística, antes de qualquer articulação discursiva. Esse é o parágrafo 33. No parágrafo 34, o Heidegger vai falar do Dasein e o discurso, e vai falar também da linguagem. Falar do discurso, que é o parágrafo 34, o Heidegger diz assim: os existenciais fundamentais que constituem o ser do aí, isto é, a abertura do ser no mundo, são o encontrar-se e o entender. Nós vimos então que existem essas dois existenciais fundamentais, a disposição afetiva, que é esse fato de que o Dasein sempre se encontra numa dada tonalidade afetiva, numa dada afinação afetiva, numa dada tonalidade, numa dada afetabilidade, e nós vimos o entender, que é essa abertura, né, de compreensão. E aí o entender, ele traz consigo, como nós vimos também, a possibilidade da interpretação, de eu realizar a interpretação na qual eu me aproprio do sentido que se abre na compreensão. E aí o Heidegger diz que o fundamento, ele vai tratar de um terceiro existencial de igual originariedade com o entender e com o entender e com o encontrar-se, que é o discurso. Ele vai dizer assim: o discurso é existencialmente de igual originariedade que o entender. O que isso significa? Significa que nós temos, então, três existenciais que estão no mesmo grau de importância, no mesmo grau de originariedade, de fundamentabilidade, que é a disposição afetiva, ou encontrar-se, o entendimento, ou compreensão, e o discurso, ou a fala, ou a palavra. Então, nós temos três existenciais de igual importância, de co-originariedade, de igual equivalência, né? Que é, como eu disse, o encontrar-se, o entendimento e o discurso. Então, o discurso, tudo isso precisa ser pensado então como articulado. Isso significa que o discurso ele só cumpre a sua função caso ele esteja perpassado por uma disposição afetiva e por um entendimento. Então, eu só posso discursar a partir de uma dada afetabilidade, a partir de uma dada sintonia afetiva, de uma dada tonalidade afetiva. Então, eu sempre discurso, quando eu discurso, a partir de uma dada afetabilidade. A disposição afetiva, ela supõe uma certa compreensão, um certo entendimento das minhas possibilidades. E a compreensão, ela se vê sempre acompanhada por uma interpretação, porque eu sempre interpreto, sempre me aproprio do significado daquilo que se abre para mim no entendimento. E isso, por sua vez, requer uma função articuladora do discurso. É o discurso que vai articular a disposição afetiva com o encontrar-se. É o discurso que vai articular a minha afetabilidade, aquilo que eu experimento, aquilo que me afeta a minha sensibilidade, com o entendimento, aquilo que eu compreendo a partir da abertura de possibilidade do entendimento. Quando a gente considera o discurso, nós temos três conceitos importantes. Primeiro, a gente tem o próprio conceito de discurso, que é uma articulação da entendibilidade ou da compreensibilidade. Nós temos a noção de sentido, que é aquilo que pode ser articulado na interpretação e no discurso, ou seja, o significado. E nós temos a totalidade referencial da significação, ou seja, o articulado na articulação discursiva enquanto tal, podendo ser decomposto em significações, ou seja, essa teia de significados. E aí é importante fazer uma diferenciação entre discurso e linguagem. O discurso ele é o fundamento ontológico existencial da linguagem. Isso significa que o discurso ele possibilita a linguagem. O que é o discurso? O discurso é a articulação da compreensibilidade do ser no mundo. A gente já viu que o mundo ele se abre numa dada compreensibilidade, onde eu entendo qual que é a minha possibilidade em relação a isso. Nós vimos que essa compreensibilidade está ligada a uma disposição afetiva, ou seja, eu me encontro numa dada tonalidade afetiva, e a articulação da compreensibilidade desse entendimento, no qual eu me aproprio de um sentido pela interpretação, e no qual eu estou perpassado por uma dada disposição afetiva, é o discurso.
Esse discurso, ele possibilita a linguagem, ou seja, ele possibilita que eu faça uma predicação, eu atribuo algum predicado a uma determinada coisa a partir do enunciado, e ele possibilita a comunicação, o fato de que na linguagem eu comunico isso que eu aprendi ou que eu articulei no discurso. Então, nesse sentido, o discurso ele é mais originário e a linguagem ela é possibilitada pelo discurso. A linguagem já tem a ver com a comunicação, né, da articulação, do entender ser um com o outro, de eu conseguir comunicar, né, nesse ser com o outro, isso do qual eu discurso, do qual eu discorro. Então é uma comunicação. Para que eu possa comunicar, eu preciso primeiro articular o significado. Então, para que eu possa comunicar uma dada compreensão, uma dada articulação de significados, eu preciso, antes disso, ter articulado ela. Então, eu articulo e aí eu posso comunicar. A linguagem, portanto, ela é um pronunciamento do discurso, ou seja, ela é uma pronunciação, um anunciar, um comunicar, um expressar aquilo do qual se discorre. Então, a linguagem ela tem essa questão da expressão, do pronunciamento e da comunicação. Nós podemos dizer assim que o discurso é o que possibilita ao Dasein compreender como ele está sendo no mundo, como ele coexiste no seu ser com outros, como ele se encontra, como ele articula as suas possibilidades. Já a linguagem ou a fala é a expressão desse discurso. A fala, ela diz respeito à pura transmissão de ideias, palavras e sentimento entre os Daseins. Essa é, pois, a diferença entre discurso e linguagem. Discurso tem a ver com articulação de sentido e linguagem tem a ver com transmissão, com comunicação, com expressão. Podemos, então, definir linguagem como aquilo que expressa o dito pelo discurso. Então, a gente vai ter vários momentos constitutivos do discurso, né? O Heidegger vai falar até do sobre que se discursa, do acerca de que, aquilo que é dito, aquilo que é discorrido e aquilo que se comunica e que se anuncia. Então, a gente tem um discurso como essa articulação de significados a partir da compreensão e da disposição afetiva, e a gente tem essa linguagem como essa expressão do discurso a partir da comunicação. E aí, considerando a linguagem, o Heidegger vai falar do ouvir, do escutar e do calar-se. Para a gente entender essa questão do ouvir, do escutar e do calar-se, a gente tem um problema de tradução. Porque algumas traduções vão traduzir por ouvir a palavra que, na verdade, significa escutar, né, que é hören. E algumas traduções vão traduzir por escutar, eu acho que é horchen, não sei exatamente a palavra, no alemão, porque eu não sei falar alemão, mas existe essa confusão de tradução. A gente vai usar ouvir no sentido de hören, que é a palavra que descreve aquilo que é mais originário. E o escutar, a gente vai entender uma concretização fática desse ouvir. Então, nós podemos entender o ouvir, aqui não é ouvir no sentido de ouvir auditivo. Nós podemos entender ouvir como atender, prestar atenção, receber o mundo, acolher o mundo. Então, nós podemos entender ouvir como o recebimento e compreensão dos fenômenos que convocam o Dasein. Então, ouvir é quando alguém comunica algo para a gente acolhe isso que está sendo comunicado. A gente recebe. Então, esse ouvir é nesse sentido, do acolher, do receber. Por que não pode ser um ouvir só auditivo? Porque existem pessoas que são surdas, e a gente não vai dizer que pessoas surdas, por exemplo, não ouvem. Elas acolhem. A gente pode até pensar nessa questão do ouvir, no sentido de prestar atenção, por exemplo, na Bíblia. Os judeus têm uma fé chamada Shema, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, que diz assim, Deuteronômio 6,4, né? Ouve Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Ou o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, o que é ouve? Preste atenção, né? Atente-se para, acolha essa fé. Então, no Shema, que é a declaração, Shema significa justamente isso, ouvir, que é a declaração de fé dos hebreus, se fala ouve não é no sentido auditivo, né? Não é no sentido do mero escutar. O ouve é o acolher, o receber, o prestar atenção. Um outro exemplo, por exemplo, alguém fala assim, eu fui dar um conselho para o meu amigo e ele não me ouviu. É claro que ele ouviu, ele escutou, mas não me ouviu em que sentido? Ele não acolheu o conselho que eu trouxe, ele não recebeu o conselho que eu trouxe. Então, ouvir aqui tem esse sentido mais profundo, do acolher, do prestar atenção, do receber. Ouvir é uma das possibilidades de construção de sentido e significado que o ser no mundo admite e desvela a partir da linguagem como discurso.
Com base no contato compreensivo que é promovido pelo ouvir, o escutar se torna possível. É porque há um ouvir que eu posso escutar nesse sentido mais auditivo. Então, o ouvir, ele possibilita o escutar, né? O Heidegger fala sobre o fundamento desse poder ouvir existencial primário. É assim algo possível como o escutar, fenomenicamente ainda mais originário do que se determina de imediato em psicologia como ouvir. Esse escutar também não é um mero escutar no sentido só do sonoro. Né? Até o próprio escutar, que é o fenômeno mais concreto, ele não se limita a uma recepção de dados sonoros. Por quê? Por exemplo, quando eu ouço a buzina de um carro, imediatamente o que eu ouço é, nossa, preciso me desviar, né? Preciso sair dali. Eu não ouço um barulho de som sonoro, uma determinada vibração. Não, o som por si só, ele já tem um significado, ele já chega nos meus ouvidos com um sentido. Então ninguém ouve um som de vibração da buzina. O que a gente ouve é o que a buzina faz, né? Chamar a nossa atenção. Então até esse escutar não é uma mera questão de vibrações sonoras. O próprio escutar, ele é mais profundo do que isso. E aí o Heidegger também vai falar da questão do silêncio, ou do calar-se, né? O que é o calar-se? O calar-se é o silenciar-se. E o silêncio, ele também comunica algo. Então o silêncio é uma possibilidade de comunicação também, uma possibilidade de linguagem. O silêncio também é uma linguagem, é uma comunicação. Né? Por exemplo, quando eu estou ouvindo uma música, existem pausas entre as notas musicais. Essas pausas a gente pode entender elas como um silêncio. E esse silêncio tem uma comunicação, ele comunica algo. É no silêncio, para o Heidegger, que reside a possibilidade real da comunicação compreensiva, pois calar-se não é se tornar mudo frente ao mundo, mas dar-lhe condições de recebimento. O calar-se ele tem uma possibilidade muito mais profunda, por quê? Porque o calar-se ele permite que a gente comunique algo de maneira real. Porque quando a gente está falando, a gente acaba se perdendo, a gente acaba não compreendendo. Agora, quando uma pessoa se silencia, ela pensa no que ela vai falar, ela reflete sobre o que ela deseja comunicar, essa é uma comunicação muito mais real. Ou quando a pessoa para no silêncio para ouvir a própria voz, né? Para ouvir a própria voz interior, ou para. Essa questão de voz interior, né? É claro que é uma linguagem pensando no concreto, né? Mas essa questão de interior e exterior não tem espaço em ser e tempo, né? Mas ouvir a própria voz convocativa do Dasein, né? A voz do Dasein que nos convoca, que nos chama a assumir a nossa responsabilidade. É o silêncio que nos permite ouvir essa voz que clama sem palavras, né? É uma voz que clama chamando o Dasein para a responsabilidade. Então, o Heidegger fala assim, quem se cala no discorrer um com o outro pode dar a entender, isto é, formar o entendimento mais propriamente do que aquele a quem não faltam palavras. Com muito falar sobre algo, não fica minimamente garantido o progresso de entendimento. Ao contrário, o prolongado discorrer sobre uma coisa a encobre e projeta o entendimento uma aparente clareza. Então, o que acontece? Quando uma pessoa fala muito, discursa muito, ela pode parecer estar transmitindo muito conhecimento, está falando, ampliando o entendimento. Quanto mais ela fala, quanto mais ela elabora, falando, é como se ela estivesse aumentando e ampliando o entendimento, comunicando mais coisas. O Heidegger fala que não, na verdade, quanto mais a gente fala, mais a gente acaba encobrindo aquilo, mais a gente acaba cercando o fenômeno de interpretações sedimentadas, de conceitos, de um monte de coisa, que na verdade encobre. Por isso que é importante o silêncio. É importante um silêncio frutífero. O Heidegger finaliza o parágrafo 34 observando que o Dasein ele tem linguagem. E é isso que quis dizer os filósofos gregos quando eles disseram, né, que o homem é um animal de logos. Logos no sentido do discurso, da linguagem. O ser humano é um ser vivo dotado de fala. Um zoon, logon, exon. Ou seja, um ser vivo dotado de fala. Esse é o significado original de logos, né? Não é juízo, não é proposição, não é enunciado, mas é discurso, fala, linguagem. Então, nós precisamos pensar a linguagem não mais presa à gramática, não mais presa à estrutura proposicional de sujeito, verbo e predicado, não mais presa àquela ideia representativa de que a linguagem, para ser verdadeira, ela precisa estar concordando com algo, né? Que é aquele discurso da adequatio, né? A linguagem ela é verdadeira, a proposição é verdadeira se ela representa a realidade, se ela corresponde com a realidade, se esse enunciado corresponde com a realidade. Não, um discurso verdadeiro é um discurso que nos fornece uma lente que faz com que a verdade se desvele. Se desvele no sentido de se mostrar, de se apresentar. Então, a verdade, no sentido de ser e tempo, e no sentido da filosofia grega tradicional,
filosofia grega tradicional não, no sentido da filosofia, quando ela surgiu na grega, a aletheia é o quê? É um tirar aquilo que estava velado, é um desvelamento. Portanto, né, o Heidegger está pensando aqui a linguagem não mais presa à estrutura da gramática, da lógica, da representação, da correspondência, mas muito mais a linguagem no sentido do desvelamento. A linguagem, à medida que a gente fala, mesmo que seja pelo silêncio, mesmo que seja pelo calar-se, a gente vai permitindo o desvelamento das coisas, a mostração das coisas. É por isso que Ser e Tempo não deve ser lido como se fosse um livro de gramática, lógica, de filosofia analítica, como se as proposições que estão aqui no livro devem formar um juízo bem claro, proposicional, para a gente ver se o sujeito, verbo e predicado correspondem com o que eles representam na realidade. Não é para a gente ler que o Dasein é a existência, então agora a gente vai lá na realidade, vai fazer uma avaliação do ser humano concreto para ver se essa proposição, né, o Dasein é a existência, sujeito, verbo e objeto, predicado, se corresponde à realidade. Não, não é isso. Né? O Ser e Tempo quer muito mais nos fornecer lentes para que a gente possa colocar e conseguir ver o mundo de uma ótica, conseguir permitir que coisas se desvelem. Então, o objetivo de Ser e Tempo não é um livro com várias proposições que a gente vai avaliar se elas concordam ou não com a realidade, se elas representam ou não a realidade. Não. É uma questão de um óculos que nos permita o desvelamento da verdade. Então, esse deve ser o objetivo da verdadeira linguagem, né? Não mais aquela linguagem meramente gramatical, proposicional, mas uma linguagem que surge dos existenciais do Dasein, na medida em que eles permitem a abertura de compreensão, a disposição afetiva em articulação, produzindo sentidos e significados que nos ajudam a ter um entendimento mais apropriado, né, dos fenômenos. E tanto é que o Heidegger agora, no próximo parágrafo que a gente vai considerar, ele vai considerar a questão do falatório, né? O que adianta falar, e isso serve muito mais para encobrir, né? Então o silêncio ele é muito mais frutífero, o silêncio é mais frutífero do que o puro falar. Então no próximo vídeo a gente vai começar a falar do falatório. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Siga-me no meu canal pessoal, onde eu posto vídeos de outras coisas que não só de Heidegger, que estará o link na descrição. E até mais.